Boa noite. Bem, pessoal, a agenda de hoje não está muito extensa, não. Acho que vai ser tranquilo conseguir responder todas as perguntas. E aí eu espero que dê para responder mais perguntas da audiência, tá bom? Então, sem muitas enrolações, né? Bem-vindos a mais uma live do Palio Diário. Vamos ver o que tem para hoje. Bem, primeira pergunta, né? Pergunta do Marcos, tá? O Marcos diz o seguinte: minha esposa não tem vesícula. Existe alguma limitação no consumo de gorduras e jejum intermitente? Olha só, Marcos, eu já falei sobre vesícula um tempo atrás, mas eu falo de novo, né? Vamos só relembrar então, né? A vesícula, ela é digamos assim, um órgão, de suporte, né? Eu acho que a terminologia exata não é órgão mesmo, mas está realmente me fugindo a memória agora. Ela fica ali, é um adendo, né? Ela é um adendo ao fígado, e o que ela faz na prática é armazenar bile para que essa bile seja usada quando a gente ingere gordura. Porque o papel da bile é emulsificar a gordura, né? Então a bile permite que a gordura seja solúvel em água, né? Para facilitar o transporte e depois para ser absorvida lá no intestino delgado. Quando uma pessoa é colecistomizada, né? Quando ela perde a vesícula, ela deixa de ter esse estoque de bile. Então qualquer gordura que ela comer vai exigir que o fígado produza bile na hora. É por isso que pessoas que não têm vesícula, né, geralmente não se dão muito bem com gordura. A questão toda faz sentido a pessoa parar de comer gordura por conta disso? Não faz. Né? Porque, por exemplo, tem uma série de vitaminas que você só vai absorver se você ingerir gordura junto, né? As vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina A, D, E, vitamina K. Além disso, gordura vai te dar energia, tem gorduras essenciais. Então, assim, sendo bem franco, bem direto, né? Não faz sentido a pessoa deixar de comer gordura. Agora, se ela não tem vesícula, o excesso de gordura pode ser problema. Tá? Então, uma estratégia melhor, né, uma estratégia boa, no caso a esposa do Marcos, ela pode ir testando quanto de gordura que ela suporta, pode ir começando comendo de pouquinho em pouquinho e aumentando até entender quanto de gordura por refeição ela consegue. Outra possibilidade é trocar uma parte das gorduras, né? Eu não sei com que tipo de gordura vocês cozinham, por exemplo, mas trocar banha por óleo de coco, né? No preparo do alimento. Né? Por que isso? Né? O óleo de coco, ele é um triglicerídeo de cadeia média. Né? O óleo de coco, ele não precisa de bile para ser emulsificado. Tá? Então é uma gordura melhor, vamos dizer assim, para quem não tem vesícula. Tá bom? Ele fez um outro comentário que se tem alguma limitação no consumo de gorduras e jejum intermitente. Eu confesso que eu não entendi bem a parte do jejum intermitente. Será que ele está perguntando se tem limites para o jejum intermitente para quem não tem vesícula? Sinceramente, eu não consigo imaginar que haveria problemas. Porque a questão do colecistomizado é exatamente o problema em digerir gorduras. Se você não está comendo nada, né, se você está em jejum, eu entendo que não há problema associado. O jejum não vai te fazer passar mal porque você não tem vesícula. Tá bom? Vamos lá. O Gustavo pergunta: queria saber sobre dieta reversa ou aquela transição entre bulking e cutting e vice-versa. Se o ideal já é fazer uma mudança brusca nas calorias ou ir mudando aos poucos e tal. E só para quem não sabe do que se trata, né? A dieta reversa, ela é mais conhecida dentro do mundo da maromba, né, do fisiculturismo, da musculação. E qual que é a ideia do negócio? Quando o atleta, né, o fisiculturista, ele está entrando em cut, né, ele quer perder gordura. Então o que esse cara começa a fazer? Ele vai cortando as calorias dele aos poucos. Então, sei lá, se ele está habituado a consumir 2.500 calorias, ele baixa para 2.400, depois para 2.100, depois para 2.000 e vai baixando, né, ao longo do tempo, ao longo das semanas. Né, esse é um processo que pode levar alguns meses aí. Para que ele está fazendo isso? Ele está querendo perder gordura, né, e a gente sabe que a restrição calórica induz a perda de gordura também, e ao mesmo tempo ele não quer fazer grandes cortes. Então, sei lá, se o cara pula de 2.500 calorias para 2.000 de uma vez, ele vai dar um choque no metabolismo dele,
né? E pode ser que lá na frente, né, o organismo dele se adapte a isso e ele fique mais difícil para o cara perder gordura, porque ele não vai ter mais onde cortar. Tá? Então, beleza. Essa é a, digamos assim, a dieta normal do fisiculturista quando está em cut. Ele está fazendo isso para perder gordura. Chega um ponto lá na frente que o cara quer começar a ganhar massa magra. O que tem que fazer para começar a ganhar massa magra? Ele vai manter a rotina dele de treino, ou talvez elevar um pouco a rotina de treino, e vai começar a comer mais calorias do que ele gasta. Né? A ideia disso aí é que você treinando pesado e comendo mais calorias do que você gasta, você tende a construir massa magra, mais massa magra e menos gordura. Né? No caso da dieta reversa, o que os caras sugerem é que você também não aumente as calorias de uma vez. Então, sei lá, se você levou meses e meses reduzindo, agora você está comendo, sei lá, 70%, 60% do volume calórico inicial, né, o que a hipótese diz é que se você voltar a comer 100%, 120% do que você comia lá atrás, o seu organismo, como ele já deu uma desacelerada, né, devido à restrição calórica de algumas semanas que você passou, ele vai tender a ganhar mais gordura, se você aumenta as calorias de uma vez. Né? Então, a dieta reversa ela funciona nesse quesito. Ao fazer restrição calórica, o cara vai diminuindo as calorias aos poucos e depois, ao aumentar as calorias, ele vai aumentar as calorias aos poucos também até chegar no objetivo que ele desejar. Bem, isso tudo aí, digamos assim, um embasamento científico para isso não é dos mais fortes, mas empiricamente a gente vê que funciona. Né? Tanto que você vê um fisiculturista fazendo dietas para secar, dieta para crescer, e o cara seca e cresce. Tá? Onde que a coisa pega em tudo isso aí? Né? Todas essas dietas elas acabam sendo uma vertente da dieta flexível. Né? Uma dieta flexível é uma maneira de você calcular seus macronutrientes e as suas calorias para atender os seus objetivos. Né? Funciona? Funciona. Qual que é o problema com dieta flexível? Dá trabalho para fazer. Né? Então, assim, para um atleta que está focado, a vida do cara é aquilo, ele quer fazer, ele quer competir, o psicológico dele já está pronto para isso. Né? Para uma pessoa, para um mero mortal, você querer fazer dieta flexível, né, ela vai te custar tempo e um esforço, né, para você possivelmente chegar no mesmo resultado que você chegaria só fazendo low carb, ou cetogênica, ou jejum intermitente. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Eu pratico dieta flexível. Né? Eu só como comida de verdade, mas eu conto as minhas calorias, eu conto os meus macronutrientes. Ah, Hilton, por que você faz isso? Porque eu quero. É uma escolha minha, ninguém tem que fazer isso, eu estou sempre testando os meus próprios limites. Tá? Dieta flexível não é obrigatória, ninguém tem que contar calorias, tá bom? Mas, se você quer fazer dieta flexível, tenha isso muito claro. Vai dar trabalho. Você vai ter que pesar a sua comidinha, talvez você vai ter que preparar marmitinhas. Né? É chato. Se você está disposto a enfrentar a chatice para chegar no objetivo, beleza, tamo junto. Né? Se você não está disposto, beleza também, você não precisa disso. Tá bom? Vamos lá. Depois vem as perguntas da Dani. A Dani, na verdade, ela fez 4 perguntas. Então vamos uma de cada vez. A primeira pergunta é sobre vitamina D. Ela diz o seguinte: você acha interessante suplementar vitamina D quando você está em déficit e não consegue tomar sol? Dani, acho. Né? A gente já sabe que a vitamina D que você toma por via oral, que você suplementa, né, o resultado dela nunca vai ser igual à vitamina D que você obtém a partir do sol. Mas é melhor um resultado ruim do que resultado nenhum. Então, se você não tem chance de tomar sol sempre, porque você trabalha ou porque você mora num país onde não faz sol sempre, faz sentido tomar vitamina D sim. Tá bom? A vitamina D ela está meio na berlinda, volta e meia sai artigos prós e contra, né? Mas tem bons indicativos de que é um suplemento bacana a se tomar. Tá bom? Segunda pergunta da Dani. Você sabe dizer se os peixes congelados tipo Copacol são saudáveis e se podem ser incluídos na dieta? Olha, pelo que eu entendi, a Copacol é uma marca, né, de produtos alimentícios. Né? Vende frango, vende peixe, vende porco, tudo congelado. Né? A questão toda, eu não consigo opinar sobre a qualidade dessa marca. O que eu tenho de consciência para mim é que assim, nos tempos atuais, em que nossos rios estão sendo cada vez mais poluídos, né, pelas nossas queridas mineradoras,
em que o nosso governo está, ao invés de apertar a lei contra o agrotóxico, ele está afrouxando, a gente vai comer cada vez mais veneno. Né? Vocês podem ter consciência disso. Né? O brasileiro médio hoje, ele já ingere 8 litros de agrotóxico por ano. Né? Não é pouca coisa. Né? Nosso organismo, em algum momento do tempo, ele pode, ele vai reclamar. Né? Mas você tem que pesar aí as coisas. Né? Por exemplo, se no seu orçamento cabe comprar só produtos orgânicos, tudo sem agrotóxico, carninha sem hormônio, se o seu orçamento comporta, cara, vai em frente, é o melhor dos mundos. Se não comporta, você tem que jogar com o melhor que você tem. Né? Eu vi uma frase outro dia, não me esqueci do autor agora, que fala o seguinte: a verdadeira felicidade é você tentar ficar contente com aquilo que você tem. Né? Isso não quer dizer não ter ambições, é óbvio, mas é você realmente você conseguir fazer o melhor com aquilo que você possui, sem ficar sofrendo por não ter outras coisas. Tá? Então, bem, eu fiz uma digressão grande aqui. Produtos da Copacol, não consigo opinar. Né? Porque eu sei que, assim, na média, peixes pescados nesse tipo de escala, dependendo de quais são os pesqueiros oceânicos, a gente vai estar comendo peixes mais ou menos contaminados. É impossível você olhar para a embalagem e saber. Tá bom? Vamos lá. Mais uma pergunta da Dani. Se eu fizer jejum intermitente diariamente e praticar musculação 3 a 4 vezes por semana, como devo montar o prato principal da janela alimentar de modo a garantir perda de peso e estimular crescimento de massa magra? Dani, essa resposta é impossível de dar. Tá? Não tem jeito. Literalmente, eu não te conheço, eu não sei qual é o seu gasto calórico, eu não faço ideia de como que é o seu treino. Né? Você não falou qual que é o tamanho da sua janela de jejum. Bem, o cara que propôs a dieta do guerreiro, né, o Ori Hofmeckler, o Hofmeckler, ele fala sempre o seguinte: ele não pesa nada, ele não mede nada, ele sempre procura, dentro da janela de jejum, no que ele chama de festim, na hora de quebrar, fora da janela de jejum, quando ele vai quebrar o jejum depois de ter treinado, o que o Hofmeckler sugere é que você coma um pratão, você dê um foco em proteína de boa qualidade, boa procedência, proteína animal, para ser mais específico, que coma um prato variado, de preferência feito com comida de verdade. Tá? Então, assim, vendo simplesmente a sua pergunta, eu classifico a resposta para você como impossível. Eu não consigo te dar uma resposta precisa, mas eu consigo te dar uma resposta genérica. A resposta genérica é: coma um pratão até ficar saciada, prefira comida de verdade, e não deixe de comer bichos. Tá bom? Outra pergunta da Dani. Beber mais de 500 ml de água de uma vez pode ser ruim? Eu costumo beber bastante água de uma vez porque sou proibido de sair de sala de aula para ir ao banheiro. Então eu tenho pouco tempo para beber água no meu dia. Acabo bebendo mais quantidade de uma só vez. Dani, não vejo o menor problema em beber 500 ml de água, de uma só vez. Na verdade, assim, as únicas situações que eu já vi de pessoas que passaram mal e algumas chegaram até a morrer por excesso de água, foi literalmente em caso de pessoas que tinham consumido êxtase. O êxtase, a gente sabe que ele desequilibra a temperatura corporal, desequilibra o seu equilíbrio hídrico, e as pessoas tendem a beber muita água. Então eu já vi alguns casos na literatura de um cara que bebeu tanta água, depois de ter feito uso de êxtase, ele bebeu tanta água que ele alterou o equilíbrio osmótico do corpo dele e veio a óbito. O cara faleceu. Mas nós estamos falando que o cara tomou 10 litros de água na balada, 15 litros de água na balada, não é meio litro. Então fica tranquilo, tá bom? Meio litro de água não vai te matar, não. Vamos lá, a Rosane pergunta: musculação em jejum aumenta a testosterona livre do corpo? Olha só, Rosane, o que fisiologicamente se sabe que acontece é que logo após treinar, a testosterona de homens e mulheres ela costuma subir. Quando você acaba o treino, ela está mais alta do que o normal. Tá bom? Eu vi alguns estudos, inclusive o estudo do Volek, a gente conhece o Volek como um papa da dieta cetogênica, mas o Volek ele fez um estudo exatamente medindo o impacto da refeição pós-treino sobre esses hormônios. E o que se percebeu foi o seguinte: no pós-treino, eles deram para as pessoas uma refeição
uma composta, na verdade foi uma refeição, foi um suplemento, né? Um placebo e um que estava composto de proteína e carboidrato. Né? As pessoas que ingeriram proteína e carboidrato no pós-treino tiveram uma queda na testosterona, mas não em outros hormônios. Né? Bem, por que eu estou falando isso? Né? Eu achei um artigo bacana da Stephanie Hooper, que é uma pessoa que eu sigo muito, né? Gosto muito das postagens dela, do viés da Stephanie, porque a Stephanie ela aponta uma coisa que é muito presente dentro da ciência, que é o viés de gênero. Né? Como a maioria dos cientistas é homem, e a maior parte das pessoas testadas, né, nos estudos é homem também, né? Muitas vezes é difícil você extrapolar isso para mulheres. Né? E a Stephanie ela cutuca bem essa feridinha. Né? Por que ela estava dizendo isso? Né? Nas investigações dela, ela entende que se você treina em jejum, uma mulher treinando musculação em jejum, e depois do treino ela continua mantendo o jejum, né? Para a Stephanie, essa mulher está se colocando em risco maior de ter complicações pela testosterona elevada. Né? O estudo do Volek dá um certo embasamento para isso. Né? O que eu diria, né, para uma mulher que quer jejuar e que quer treinar? Você pode tentar ficar do lado mais seguro da coisa. Né? Por quê? Qual que é o objetivo real, né, de você manter o jejum depois de ter treinado? Faz sentido? Né? Você pode querer fazer isso, né? Mas você precisa fazer isso? Né? Dá só uma pesada, né, nesses prós e contras aí. Tá bom? A Rosane pergunta também: melatonina é um suplemento bom a ser usado, principalmente para o sono, ou é placebo? Olha só, Rosane, a gente tem que lembrar o seguinte: a melatonina é um hormônio, né? Então, se você está colocando um hormônio para dentro, né, você pode esperar algum tipo de efeito no seu corpo. O que eu já vi? Gurus do mundo low carb, paleo aí, né, alguns até pregam pelo uso da melatonina. A gente vê que muito médico, receita e tudo mais. O marxista, especificamente, ele fala sobre usar entre 0,3 a 1 mg de melatonina por dia. Né? Bem, o efeito da melatonina endógena, a melatonina que a gente produz internamente no nosso corpo, né, ela está ligada com o ciclo circadiano, né, o seu ciclo de sono, tá? Mas ao mesmo tempo esse processo ele não é inteiramente conhecido. Tá bom? Então, a maioria do que a gente sabe sobre melatonina hoje é baseada em estudos que estão puxando mais para observacionais. Então, a priori, eles não poderiam dar certeza na coisa. Né? Como eu falei, empiricamente parece que melhora, tem gente que endossa. Né? O que eu te sugeriria é ter uma conversa franca, né, com o seu médico, se você estiver procurando, né, um endocrinologista nesse caso, né, para que ele te ajude a tomar essa decisão. Tá bom? Eu nunca tomei melatonina, então eu não consigo dar uma opinião. Tá? Tudo isso que eu falei foi só baseado em coisas que eu li. Beleza? O Luiz pergunta se tem folhas que não devem ser comidas cruas. Olha só, Luiz, vamos lá, né? Primeiramente, a gente tem que lembrar que toda planta, as plantas não querem ser comidas, então toda planta tem defesas. Algumas têm mais, outras têm menos. Quando você come uma planta crua, qualquer que seja, você está colocando para dentro, né, as defesas da planta, que não queria ser comida. Tá bom? Isso pode te dar algum tipo de alteração? Pode. Na média vai dar? Acredito que não, a menos que você tenha sensibilidade exacerbada aos compostos. Agora, você tem que lembrar o seguinte: tem muitas plantas que são ricas, por exemplo, em vitaminas que são lipossolúveis. Você pega lá, sei lá, as plantas, as crucíferas, né? Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, que mais? Repolho. Né? Essas plantas elas têm um teor de vitamina K bastante razoável. Né? A vitamina K ela é lipossolúvel. Então, se você come, sei lá, por exemplo, repolho cru, salada de repolho crua, que é uma delícia, você não vai estar aproveitando o máximo da vitamina K do repolho. Entendeu? Não quer dizer que você não está aproveitando nada, óbvio. Até porque junto com a sua comida, junto com o seu repolho, você vai estar comendo talvez sua carninha e tudo mais, vai ter uma gordura envolvida ali. Né? Mas, em termos de assim,
eu não posso comer essa folha porque ela me faz mal. Você tem que entender literalmente, né, qual que é o efeito daquela folha sobre você. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que, sei lá, embora não seja comum a gente comer plantas solanáceas cruas, né? Talvez pimentão a gente come cru. Não, mentira, a gente come jiló cru, come tomate cru. Eu falei bobagem. Apesar de solanáceas não serem folhas, tem pessoas que não se dão bem com solanáceas. Então o cara come tomate, jiló, berinjela, pimenta, pimentão, batata inglesa, e ele tem alguns sintomas desagradáveis, né? Muitas vezes essas mesmas pessoas, se consumirem essas plantas cozidas, né, o cara come pimentão cru e tem um efeito, né, sei lá, dor articular, por exemplo. Mas o cara come pimentão cozido e tem menos efeito ou não tem efeito ruim. Faz sentido? Faz sentido cozer. Eu te diria então, nesse caso, para testar. Tá bom? Vamos lá. O John pergunta sobre a influência das castanhas no nosso organismo, em especial se é feito com articulações. Olha só, John, castanhas são riquíssimas em um monte de compostos, né? Tem vitamina E, vai ter um monte de polifenol, a castanha do Pará é cheia de selênio, tem castanha que é cheia de zinco. Tudo isso, né, tem papéis importantíssimos dentro do nosso organismo, né? Muitas castanhas têm tem ômega 3, né? Não é um ômega 3 tão biodisponível quanto aquele que você acha em carne de peixe, em ovo caipira, em boi criado com pasto, mas ainda assim tem ômega 3 ali. E a gente sabe que ômega 3 é um composto anti-inflamatório. Então eu já vi estudos de pessoas tratadas com nozes ou com extratos de nozes ou com óleos de nozes para quadros de artrite reumatoide e tende a melhorar. Tá? É bem verdade que se você quer tratar artrite reumatoide, você pode, ao invés de caprichar nas castanhas ou só nas castanhas, você pode ir para o lado paleo da força, né? O simples fato de você cortar o excesso de ômega 6, né, dos óleos industrializados já vai te ajudar. Tá? Então, assim, castanhas são boas, a menos que você seja alérgico, obviamente. Castanhas em geral são boas, e castanhas em geral têm efeitos benéficos sobre articulações atingidas por artrite reumatoide. Tá bom? É o que eu consigo te falar. Vamos lá, pessoal. As minhas perguntas anotadas acabaram. A gente não chegamos nem na metade do tempo da live ainda. Então vou fazer o seguinte agora. Eu já vi que passou um monte de pergunta aqui na tela. Eu vou novamente tentar rolar para baixo, esperando que o Instagram não me sacaneie e não trave, né? Vamos lá. Vamos rolar devagarzinho. Peraí. Fiz bobagem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui, uma pergunta do Caio. O Caio pergunta: cetogênica é boa para Alzheimer? Caio, ao que tudo indica, sim. A gente eu postei alguns dias atrás no blog, né? O Alzheimer, por muitos médicos entendem que ele dá uma nomenclatura diferente, né, que chamam de diabetes tipo 3, que é um tipo de resistência à insulina que é característico do cérebro. Tá? Então, assim, a formação de placa amiloide, né, que é uma das características da doença de Alzheimer, né, ela pode ser exacerbada pela resistência à insulina. Tá? Onde que entra a dieta cetogênica nisso? Né, quando você está se abastecendo, né, quando você está tirando a sua energia a partir de corpos cetônicos, né, os corpos cetônicos eles conseguem passar pela barreira hematoencefálica, né, sem precisar de insulina. Então, assim, é uma fonte de energia que não requer insulina. Então, o seu cérebro pode continuar se mantendo energizado, né, continua recebendo combustível, e você dispensa o uso de glicose, né, para abastecer o cérebro, ou pelo menos reduz muito essa necessidade de glicose. Isso vai fazer com que essa resistência à insulina diminua e pode ajudar pessoas que já têm algum tipo de perda cognitiva, né, que os estudos mais recentes mostram isso. Dieta cetogênica cura Alzheimer? Não, ninguém falou isso, não há provas disso, tá bom? E eu não estou falando isso. Agora, dieta cetogênica pode ser boa para prevenção do Alzheimer? Pode. Dieta cetogênica pode ser boa em estágios iniciais do Alzheimer? Pode também. Para isso já tem estudos bacanas que estão mostrando. Tá bom? Vamos lá, mais um.
Eu acho que o Caio comentou, né? Dieta flexível comendo produto industrializado não vale a pena, né? Ó, sinceramente, para mim, né, como eu sou adepto da dieta paleo, eu entendo que não. Tá? Eu vou fazer o máximo para que a minha comida, até o resto dos meus dias nessa terra, sempre seja comida de verdade. Tá? Agora, é possível ter resultados na dieta flexível comendo bobagem? A gente está vendo cheio de resultado aí. Né? Esteticamente, os caras conseguem exatamente o que eles quiseram. O cara está forte, sarado, trincado, né? E ele se dá o luxo de comer alguma quantidade de sorvete industrializado, ou de comer um donut ou uma pizza. Né? Vai da cabeça de cada um. Eu entendo que se você consegue um resultado bacana sem comer lixo, para que você vai comer lixo? Mas nosso país ainda é livre, né? A gente pode comer o que a gente quiser. Né? Então, assim, na minha opinião, né? Eu acredito que dieta flexível não faz sentido você comer por lixo. Mas, se você quiser comer lixo e tiver resultados, né? Quem sou eu para te criticar? O Caio pergunta, a vitamina D tem que ser acima de 50 nanogramas por mililitro? Caio, se eu não me engano, essa é a recomendação que a gente tem. Né? Que valores abaixo disso configurariam eficiência. Tá? Qual que é a validade disso aí? Tanto que isso é verdade? Não sei te dizer. Porque, só pegando uma parte aí, né, a gente vê números para todo lado. Né? Em muitos deles a gente acredita, né? Em muitos deles a gente não acredita. Por exemplo, os números oficiais de colesterol, para quem pratica paleo low carb, a gente sabe que aqueles números não valem nada. Que o LDL acima de tanto te configura como usuário de estatinas. Né? Para quem está lendo, se mantendo atualizado, a gente sabe que esse número não vale nada. Agora, e para a vitamina D? Não faço a menor ideia. Né? Eu não faço a menor ideia. Eu tendo a confiar nessa recomendação oficial. Entendeu? Então, mas assim, se algum dia eu vi um estudo bacana dizendo, olha, não precisa ser 50 não, pode ser só 30 que já está bom. Ou então, não, 50 é pouco, você precisa de ter 100 nanogramas. Né? Eu vou tender a confiar mais no estudo do que no número que eu vi uma associação médica publicar sem referências. Tá bom? Mais uma perguntinha. O Caio pergunta, batata doce tem limite? Cara, até amor da mamãe tem limite nessa vida. Né? A questão toda é, qual é o seu limite? Você tem que testar. Não tem jeito. Né? Cada pessoa tem uma resistência insulínica natural diferente. Alguns são muito sensíveis, outros são pouco sensíveis. Né? Dependendo do seu sexo, né? E da época do mês, né? No caso das mulheres, por exemplo, dependendo do período do ciclo menstrual, ela vai estar mais ou menos resistente à insulina. Depende do seu treino, você treina mais pesado, menos pesado. Né? Então, a gente vê aí, exatamente pegando esse gancho na questão da dieta flexível, né? O cara que é fisiculturista, ele está comendo 300 gramas de carboidrato por dia e está perdendo gordura. É possível? Claro que é possível. Olha o cara lá. Olha o exemplo claro, aí, o exemplo do mundo real. Né? Agora, por que esse cara está perdendo gordura comendo 300 gramas de carboidrato por dia? Tem um monte de explicações. Né? O treino dele deve ser pesadíssimo. Ele está em déficit calórico, mesmo com carboidrato mais alto. Sei lá, ele já é naturalmente mais sensível à insulina. Tem 1 milhão de possibilidades. Agora a questão toda é, fulano come 300 gramas de carboidrato por dia, eu vou comer também. Olha, cara, mas se fulano pular do quinto andar do prédio, você vai pular também? Não. A gente não tem que se guiar pelo exemplo nesse quesito. Não é porque fulano come que eu vou comer. Né? Lembra sempre da música do Raul Seixas. Né? O que eu como a prato pleno pode ser o seu veneno. Né? Então isso, o que faz bem para mim pode fazer mal para você. E vice-versa. Tá bom? Então, por causa da batata doce, teste o seu limite. Estou comendo 100 gramas de batata doce por dia, estou perdendo peso? Beleza. Estou comendo 50 gramas, estou ganhando peso? Beleza também. Ajusta a sua dieta. Tá bom? Vai testando e ajusta. De novo aqui o Caio. Caio estava curioso hoje, hein, Caio? Beleza, vamos lá. Suco de frutas, nunca? Caio, eu nunca digo dessa água não beberei. Tá? O que eu posso te falar é que, sim, os meus princípios, eu, Wilton, prefiro me abster de sucos.
Eu fico muito feliz tomando água com gás, água sem gás. Agora eu estou abstêmio de álcool já há mais de um ano, mas eu tomava lá os meus vinhos, tomava as minhas vodkas, depois que abri mão da cerveja, né? E já tomei suco de limão esporadicamente nesse tempo, né? Eu gosto de fazer suco de limão com bicarbonato, né? Ele fica espumante assim, libera um pouco de gás carbônico, mas não tomo sempre, tá? Então, se você me perguntar, nunca é uma palavra muito forte, tá bom? Eu prefiro me abster do suco na maior parte do tempo. Agora, se um dia me der vontade de entrar numa casa de suco e tomar 1 litro de suco de graviola, eu vou entrar e vou tomar. Não tem ninguém que me proíbe de fazer isso. A questão toda é, eu sei o impacto disso, né? E provavelmente, mesmo se eu tomar 1 litro de suco de graviola um dia, não vai me fazer grande mal. Não a mim, cuja resistência à insulina é boa, que não tomo isso sempre, entendeu? Então, assim, eu não gosto de ficar me prendendo às regras do mundo paleo, né? Eu odeio essa cagação de regra da polícia paleo. A dieta paleo não tem nada proibido. Tem coisas que você não deve, né? Ou tem coisas que você deve testar, tá? Porque se a gente fosse ficar estrito, eu não comeria batata inglesa, por exemplo, porque o Dr. Cordain fala para não comer. Eu não ligo a mínima porque o Dr. Cordain pensa ou deixa de pensar. Eu admiro o trabalho dele, eu respeito, eu tenho um agradecimento enorme por tudo que ele trouxe para a gente nos anos 80, né, de ter criado o conceito de dieta paleo, mas eu não sou obrigado a fazer tudo que ele manda. Tá bom? Então, beba seu suco em paz ou não beba seu suco em paz. E se alguém vier te criticar porque você está tomando suco, manda o cara para aquele lugar. Tá bom? A gente já tem muita gente querendo mandar na nossa vida, não precisa de mais um, não. Mais uma pergunta do Caio. Quanto de café posso ingerir por dia? Caio, a mesma coisa se aplica, né? Você tem que lembrar que no caso do café, quando fala a mesma coisa, é o teste. Você tem que lembrar que no caso do café, você está colocando para dentro um princípio ativo, que é a cafeína, né? Que é estimulante. Então você tem que ficar ligado aí no efeito que isso tem sobre você, né? Eu não gosto de café. Eu nunca tomei café na minha vida, posso dizer assim. Eu volto e meia eu tomo uma cápsula de cafeína, o dia que eu acordo mais quebrado, assim, né? Porque eu dormi pouco, meu filho não me deixou dormir. É uma cafeína para me manter acordado, né? Quando eu preciso render no trabalho. Mas eu acredito que não há um número certo. Quanto de café pode ingerir por dia? Vai depender de você, cara. Tá bom? Só se lembre de, ao tomar café, tente priorizar o café sem açúcar, obviamente. É claro que se eu não estou te dando ordens, ninguém pode te dar ordens. Então, se você quiser tomar café com açúcar, tome e seja feliz, né? Apenas aguente os resultados. Mais uma pergunta do Caio. Caio pergunta, whey protein é junk food? Caio, essa pergunta ela é capciosa e ela é filosófica, né? O whey é um tipo de proteína isolada, né? Dependendo da marca que você comprar, ela vai vir batizada com um monte de maltodextrina, né? Talvez com alguns outros tipos de adoçantes, para ela ficar gostosinha de tomar. Se você está tomando um whey de qualidade, que não está batizado com malto, né, que não está cheio de conservante, blá, 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 né, no final das contas, é proteína pura. Né? Eu não consigo entender isso como junk food. Tá? Ali dentro tem nutrição de qualidade, vai ter proteína de alto valor biológico. Né? Você não pode comparar isso com comer um donut, por exemplo. Você não pode comparar isso com comer uma massa de pizza. Né? Não é a mesma coisa. Tá? Então, assim, fique atento à procedência do seu whey, compre whey, se você quiser tomar, é claro. Compre whey de marcas boas, é caro, né, porque demanda muita matéria-prima, né? Lembra que o whey é feito de leite, e para você fazer um potinho daquele de 1 kg de whey, você vai gastar uma porrada de litros de leite. Né? Não consigo nem te falar quantos não, mas eu chuto aí para mais de 10. Né? Posso estar enganado também, tá bom? Mas assim, o que eu estou querendo dizer com isso? O whey protein tem razão em ser caro. O que não tem razão em ser caro é o whey protein, que a metade é maltodextrina, batizado. Aí você está literalmente pagando gato por lebre. Tá bom? A Renata comentou, eu fico enjoada quando quebro o jejum com muita comida. Renata, isso é razoavelmente normal. Tá bom? Mas você não é a única. Inclusive eu conheço pessoas que quando quebram o jejum comendo muito ou comendo coisas mais pesadas, poucos minutos ou poucas horas depois elas estão com diarreia. Tá?
para essas pessoas, eu falo sempre o seguinte, você tem algumas opções. Opção número 1, não fazer jejum. Né? Opção número 2, quebrar o jejum com uma coisa mais leve. Você não precisa quebrar o jejum comendo barriga de porco, direto, puf. Você pode quebrar o jejum comendo, sei lá, um ovo mexido, uma coisa mais levinha, um caldo de carne, alguns legumes cozidos. E aí depois você vai colocando coisas mais sólidas, né? Comendo coisas mais sólidas, tá bom? Então olha só, meu conselho para você, tá? Se você quebra o jejum com muita comida e fica enjoado, quebra o jejum com menos comida e vê o que acontece, tá bom? Mais uma pergunta do Caio. Eita, Caio, o Caio tá arretado hoje, bicho. O Caio pergunta, o que você acha da creatina? Caio, a creatina é um dos suplementos mais estudados e mais e melhor compreendidos, né, de todo mundo dos suplementos aí. Né? Basicamente o que ela faz, ela melhora um processo de ressíntese de ATP, se eu me lembro bem, de maneira que você, trocando em miúdos, você consegue ter mais gás, mais energia para treinar. Tá bom? Eu já tomei creatina durante um tempo, foi um tempo curto, um mês e pouco. Eu, Hilton, não senti diferença. Tá bom? Mas não sei também se é porque eu estava tomando doses baixas, eu estava tomando 3 gramas de creatina por dia. Tá bom? Depois de algum tempo, eu acabei abrindo mão. Né? Hoje em dia eu não tomo mais suplemento nenhum. Tá? Eu estou confiando na boa e velha comida de verdade apenas. Aliás, minto. Eu tomo, como eu falei, a cafeína. Né? Quando eu acordo com muito sono, quando eu tenho uma noite de sono ruim. Né? Mas o fato, assim, então é isso, né? Voltando à sua pergunta, né? Então, em termos de creatina, todos os estudos que eu já li indicam que é um suplemento seguro, né? Indicam que tem efeito, você só tem que acertar a dosagem para você, tá bom? Vamos lá, mais uma do Caio. Glutamina para quem faz academia todos os dias. Caio, a glutamina já é um suplemento cujos estudos, os que eu já li pelo menos, não foram muito conclusivos não, tá? Tem estudo que fala que glutamina tem efeito, tem estudo que fala que glutamina não faz nada, é só placebo. Né? Eu nem me lembro, para ser sincero, qual que é o mecanismo de ação proposto, eu não sei como a glutamina funciona, tá bom? Então, assim, eu não vou dar minha opinião aqui, que eu posso te dizer isso. Já li estudos que apoiam e estudos que repudiam a glutamina. Vamos para frente. Ó, o Arley mandou um abraço. Valeu, Arley. Abração para você também, cara. Quem mais fez perguntinhas aqui? Deixa eu ver mais uma. O Caio falou em gliconeogênese. Caio, eu não entendi exatamente por que você falou gliconeogênese. Talvez tenha a ver com alguma coisa que eu comentei, mas agora realmente está me fugindo a memória. Se você puder detalhar mais a sua pergunta, né, eu respondo melhor. Tá bom? Vamos lá, mais alguém? A Gigi pergunta, você já testou dieta carnívora? O que você acha dessa dieta? Gigi, eu já testei. Né, em termos de perda de peso e em termos de energia para o dia a dia, é fenomenal. Tá? Uma dieta carnívora bem feita, com carnes variadas, incluindo um pouco de ovos, um queijinho de vez em quando, é uma dieta perfeitamente saudável. A questão toda é que, em mim, 2 coisas são problemáticas. A primeira coisa problemática é que o meu intestino com dieta carnívora ele trava. As minhas bactérias intestinais não ficam felizes quando elas não ganham plantas para comer. Tá? Então, assim, eu não tenho desconforto, eu não fico com gás, eu não fico com barriga doendo, mas simplesmente o número 2 não sai, o intestino trava. Tá bom? E por conta disso, né, eu prefiro não fazer dieta carnívora. Além disso, ou pelo menos não fazer constantemente. Né, quem me acompanha vai ver que nas minhas postagens, minhas fotos de pratos, tem dias que eu só como carne mesmo. Mas eu nunca faço isso uma semana, 2, 3 semanas seguidas. Tá? Quem consegue fazer isso e ter uma vida de banheiro, vamos chamar assim, uma vida de banheiro normal, cara, siga em frente e seja feliz. Tá bom? O outro motivo que eu falei pelo qual eu não faço dieta carnívora é porque eu adoro comer planta. Eu gosto de salada, eu aprendi a gostar. Durante a minha infância eu odiava salada. Fui uma criança que não comia salada. Na minha idade adulta, mesmo antes de praticar a dieta paleo, eu aprendi a comer salada, aprendi a gostar.
Eu gosto de mastigar agrião, couve, rúcula, fazer uma saladinha com manga, testar contrastes, tipo uma salada de chicória, que é muito amarga, com figo, ou com manga, que é muito doce. Eu gosto desse jogo de sabores. E quando eu também adoro fruta. Quem me acompanha vê que eu como fruta todo dia. Minha sobremesa geralmente é fruta. Isso me faz falta. Tá? Então, assim, quando eu fico sem comer frutas, eu fico, pô, tá faltando alguma coisa. Né? Eu sei que em termos de nutriente, não é a fruta que faz falta. Né? Mas para o meu paladar, para o meu gosto, porque eu gosto de comer frutas. Opa, deu uma pausa no Instagram, mas acho que agora voltou. Mas então é isso. Eu já testei, acho muito boa, mas eu não sigo sempre. Tá? Mas eu estava até pensando em testar na semana que vem, fazer uma semana de dieta carnívora. Mas ainda não me decidi não, tá bom? O Caio falou muito obrigado de verdade, suas informações são preciosas. Beleza, Caio, pode perguntar à vontade, cara. Estou aqui para responder mesmo. Vamos ver quem mais. Gustavo pergunta sobre palatinose, para atividade de longa duração. Gustavo, me refresca a memória, cara. Palatinose, se eu não me engano, ele é um carboidrato que o pessoal usa para fazer exatamente reposição em exercícios de longa duração. Não é isso? Assim, que você pode usar carboidrato para se manter energizado na longa duração, é fato. Né? Não tem discussão, funciona. A questão toda é, no longo prazo, anos e anos de suplementação com carboidrato, tomando gel, comendo macarrão, para conseguir se manter correndo, ou pedalando, ou nadando durante muito tempo, vale a pena. Né? Eu me espelho sempre no Dr. Tim Noakes. Né? Relembrando, o Tim Noakes é um profissional de saúde, se eu não me engano, o Noakes ele é nutricionista e não sei se tem formação em medicina também, não me fugiu a memória agora. Mas foi o laboratório do Noakes, né, que desenvolveu os géis, esses géis de carb-up, que a galera usa para correr hoje em dia, para pedalar também. Ele desenvolveu isso. Ele era maratonista, ele escreveu um dos livros mais famosos sobre corrida que existe, né, o The Lore of Running, né, a sabedoria da corrida. E o Noakes, apesar de ser maratonista, né, de se entender um cara saudável, ele ficou diabético. Né, e ele, ao pesquisar e ver onde que ele estava errando, é que ele descobriu que o diabetes dele foi proporcionado pelo monte de carboidrato que ele usava para correr. Então, hoje ele diz que se arrepende de ter criado o gel, ele diz que se arrepende de ter escrito Lore of Running, da maneira como ele escreveu inicialmente, né, onde ele pregava o carboidrato e tudo mais. Né? Então, assim, usando o Noakes como exemplo, é que eu te dou a minha resposta. Você fala, palatinose pode usar? Cara, foi o que eu falei antes, tudo pode usar. Agora, você deve usar. Né? Será que não faz mais sentido você tentar fazer um pouco de dieta cetogênica bem feita? Né? Chavear sua fonte primária de energia para gordura, ao invés de carboidrato / glicogênio, né? E você vai conseguir correr, né? Ou pedalar, ou nadar, com muito mais eficiência depois que você já tiver cetoadaptado. Né? Eu gosto sempre de citar aí o Vitor Carrara, né? do Corrida Ancestral. O Vitor, quem não segue o Vitor, né? Passe a seguir, ele é um cara muito bacana. O Vitor é corredor, ele corre maratona, inclusive ele gosta de correr descalço, e é um cara que durante muito tempo, não sei se agora pelo menos, ele continua praticando dieta cetogênica. Eu lembro de um vídeo dele, o Vitor estava chegando na linha para a largada, e o repórter, acho que viu a sandália dele, estava correndo de sandália, né? E foi perguntar o que ele tinha, sobre ele, o que ele tinha comido. Ele falou, eu comi meio quilo de bacon antes de correr. O cara ficou assim, né? O quê? Você comeu meio quilo de bacon antes de correr? Ele e é isso. Então, assim, já se sabe que depois da cetoadaptação estar estabilizada, né, um atleta de longa duração ele consegue oxidar muito mais gordura por unidade de tempo. Ele consegue queimar mais gordura muito mais rápido do que uma pessoa que não está adaptada. Né? Então, inclusive nos testes lá do Volek e do Finney, que fizeram teste com ciclistas cetoadaptados, os caras ficaram um mês em dieta cetogênica bem feita e colocaram os caras para pedalar e foram medindo quanto estava queimando de gordura, foi absurdamente mais alto, né, do que os caras queimavam, ou do que o outro grupo, né, que não tinha sido adaptado queimava. Por que disso? Existe esse conceito, né, e é verdade mesmo, de que quando você está fazendo atividade de longa duração, você queima gordura. Né? É verdade isso. A questão toda é,
Para os caras que estão correndo à base de gel, né, acaba que ele está sempre repondo glicogênio, ele nunca consegue chegar na queima de gordura, porque antes disso, como o corpo dele não sabe queimar gordura, ele começa a entrar em pânico, ele toma mais um gel, dá aquele boost de energia, o cara corre mais, o gel acaba, ele toma mais um e vai. Né? Essa é a filosofia básica da atividade de longa duração moderna, né? Você ir repondo o glicogênio enquanto você corre, pedala ou nada. Enquanto que, se você tiver certo adaptado, você deixa de ter esse problema. Você pode ir correndo que o seu corpo vai saber exatamente como queimar a gordura que você comeu e a que você tem estocado. Vamos lá, mais uma perguntinha. Quantos dias de teste, pergunta da Gigi, tá, gente? Quantos dias de teste, no mínimo, eu posso fazer sobre carnívora? Gigi, não tem resposta para essa pergunta sua. Não tem resposta mesmo. Eu te diria para começar a fazer e vai medindo a sua resposta. Como é que está o seu intestino? Como é que está a sua disposição? Como é que está o seu peso, a sua cintura? O que está mudando? É ficar de olho no seu corpo. Né? O nosso corpo é o melhor laboratório que a gente tem. Na verdade é o único, né? O único laboratório que a gente tem. Você pode fazer no teste. Se estiver causando problemas, basta você interromper. Então, eu falei, nutricionalmente não tem erro. Se você comer uma dieta carnívora variada, com vísceras, com carnes musculares, com um bocadinho de ovo, um bocadinho de queijo, né, seus temperinhos lá, não vai te faltar nada de nutriente. Talvez um pouquinho de vitamina C, mas vitamina C é tão simples obter, você dá uma lambida no limão, você já cobriu sua cota do dia. Não precisa nem chupar o limão, não. Então, assim, nutriente não vai te faltar em carnívora, não. Tá bom? Você tem que medir outros parâmetros. Ela está te ajudando a chegar no objetivo? Está te causando desconforto? Né? Se tiver tudo bom, vai em frente, cara. Vamos ver se tem mais uma perguntinha aqui. A Solange pergunta: como é o café da manhã da dieta carnívora? Solange, o céu é o limite. Né? Vou te dar um exemplo. O meu exemplo de quando eu nem fazia dieta carnívora, na verdade eu nem sabia que ela existia. Né? Só recapitulando, quando eu comecei a praticar dieta paleo, eu não tinha muita informação. O único blog que eu seguia era do Mark Sisson. Eu não sabia que o Dr. Souto existia. A cena paleo no Brasil estava começando, né? Tanto que o meu blog foi um dos primeiros. Né? Meu blog ele é mais novo do que o blog do Souto, mas não é muito mais novo, não. O blog do Rodrigo Polesso também é um pouco mais velho do que o Paleo Diário. Mas assim, eu não sabia de nada disso. Então, o que eu fazia no meu café da manhã? O meu café da manhã era igual ao meu almoço, igual ao meu jantar. Eu comia um pratão de carne e salada. E toda vez que eu falo isso, alguém fala: nossa, mas que coisa estranha. Você comia carne e salada no café da manhã? E eu falo: onde está escrito que não pode? A gente tende a achar que o nosso ambiente cultural, né, que a gente, nascidos e criados no Brasil, que um café da manhã com frutas é o normal, mas não existe normal. Ao longo da história da humanidade, as pessoas comiam o que elas tinham, e se não tinha, ela não comia nada, ela ficava em jejum. Tá? Então, juntando isso aí, o café da manhã da dieta carnívora, posso dar um chute para você aqui? Nada, não come nada, jejum. Beleza, não quero jejuar. Bifão, ovo, queijinho na chapa, bacon, né? Lembrando de não abusar muito dos embutidos, tá? Porque é gostoso, né? É muito melhor do que comer açúcar, mas não deixa de ser comida processada, industrializada. Tá bom? Mas é isso, nada te impede de manhã cedo fazer aquela bisteca na chapa, pingando gordura, né? Deliciosa, comer e vai te manter satisfeito até a hora do almoço. Entendeu? Então, é isso, não se preocupe não. Coma sua carninha no café da manhã, né? E seja feliz. A Sônia falou: uma lambida no limão. É isso mesmo. Uma lambida no limão já ajuda a vitamina C. É isso mesmo, Sônia. A vitamina C, o requisito diário dela é muito baixinho. A gente precisa de vitamina C com uma certa frequência. Tá? Você pode colocar aí, via de regra, se você não comer vitamina C, nenhuma, em uns 3, 4, 5 meses você vai começar a ter problemas pela falta dela. Por quê? Vitamina C, apesar de ser uma vitamina hidrossolúvel, né, ou seja, a gente perde ela no suor, a gente perde ela na urina, ainda assim você consegue estocar um pouco de vitamina C no seu corpo. Se eu não me engano, o principal estoque de vitamina C é o próprio fígado, mas não tenho certeza, tá? Eu teria que pesquisar essa informação, posso estar com a memória falsa.
mas o que o corpo requer de vitamina C por dia é muito pouquinho. Né? Para você ter uma ideia, se você pega lá essas embalagens de pastilha de vitamina C efervescente, né? Tem 1 milhão de marcas aí no mercado. Quando você olha no rótulo do negócio, ele vai te falar que uma pastilha daquela vai ter 1.000, 2.000, 3.000% da vitamina C diária. Ou seja, você vai estar aproveitando quase nada. Né? Essas vitaminas C efervescentes, se você quer ter um efeito de vitamina C, você não precisa nem tomar aquela pastilha inteira, não. Você pode tirar um tequinho dela, né, e toma. E assim o mesmo vale para cítricos. O que eu falei, dá uma lambidinha no limão, provavelmente você vai estar cobrindo sua cota de vitamina C. Né? Se não for uma lambidinha, dá uma mordidinha de leve, só para sentir a boca ficar um pouquinho azedo, entendeu? Ela até falou que agora um limãozinho na costela de porco, melhor dos mundos, Sônia, melhor dos mundos. A Gigi pediu para eu falar um pouco do artigo que eu traduzi essa semana. Deixa eu ver aqui, Gigi, eu traduzi muita coisa essa semana. Deixa eu ver qual você está falando. Na verdade, eu traduzi 2 artigos, é isso? Foi do intestino permeável e essa de hoje, sobre a questão da razão molecular, né, para a dificuldade da perda de peso. Bem, sobre a questão a Gigi falou aqui, né, que essa questão da razão molecular. O comentário que eu fiz, ele resume a minha opinião sincera sobre o assunto. Tá? Eu já, ao longo desses meus quase 6 anos aí de dieta paleo, que eu estou antenado no mercado, no mercado farmacêutico e tudo mais, uma coisa acontece reiteradamente. Tá? Toda vez que a indústria farmacêutica descobre um processo, né, um processo benéfico, né, que poderia ser obtido de uma maneira não medicamentosa, ela tende a inventar um medicamento que atenda aquilo ali. Né? Por exemplo, eu lembro que lá em 2014, 15, quando estava começando a sair as pesquisas sobre Alzheimer e dieta cetogênica, né, uma empresa começou a produzir um medicamento, na verdade eles chamavam de suplemento, né, chamado Axona. Né? O que é o Axona? Axona nada mais é do que um monte de corpos cetônicos concentrados na bebida. O cara tomava aquele negócio. Né? Mas acho que em 2016 ou 2017, a mesma coisa. Alguém lá falou, olha, as cetonas podem ser usadas para abastecer o corpo, e se eu estiver tomando cetonas exógenas, né, eu estou comendo cetona diretamente, né, eu tendo a colocar o meu corpo em cetose. Rapidamente os caras inventaram um suplemento. Né, eu esqueci o nome agora. O que eu estou querendo dizer com isso? Quer entrar em cetose? Por que você não faz dieta cetogênica? Vai dar o mesmo resultado. A questão toda é, a indústria farmacêutica, ela cria um desejo, mas ela também atende uma demanda. Né? E infelizmente, o que as pessoas querem é uma pílula mágica. Né? Você pode explicar para a pessoa 1000 vezes, e eu como professor, como coach, eu vejo isso vez após vez. Você pode explicar para a pessoa 1000 vezes que se ela fizer uma dieta bem feita, né, ela vai melhorar de saúde, a tendência dela perder peso é enorme, low carb funciona para a maioria das pessoas, você explica tudo isso bonitinho, o que ela vai ter que fazer, o esforço que ela vai ter que desprender. Né? Aí vem um cara e fala, olha, se você tomar esse comprimido aqui, você vai emagrecer rapidinho. O cara prefere tomar o comprimido. Eu já vi isso muitas e muitas vezes. Né? Pessoa que, sei lá, ao invés de praticar, ela sabe que low carb existe, sabe como é que low carb funciona, mas ela prefere tomar xenical. Né? O xenical vai impedir a absorção de gordura, ela vai ter aquela famosa esteatorreia, né? Famosa diarreia de gordura. Ela vai, com isso, ela vai estar jogando um monte de calorias fora, um monte de vitaminas fora, ela vai perder peso. O xenical faz perder peso. A questão toda é a que preço? Entendeu? A que preço? Né? Em relação ao conteúdo do artigo em si, né, o que ele está falando exatamente é sobre como que a resistência à leptina pode se configurar. Né? A gente sabe que a leptina e a grelina são hormônios irmãos, né, são antagonistas. Um te fala que eu estou satisfeito, o outro fala que eu estou com fome. Né? E pessoas que têm resistência à grelina, né,
geralmente elas não se sentem saciadas. Né? Então, assim, o que os caras descobriram com isso agora foi qual que é o processo molecular, ou pelo menos um dos processos moleculares, pelos quais a resistência à insulina se instaura. Né? A questão toda é a abordagem que é dada, como foi o que eu falei, né? A gente descobriu como é que é, beleza, vamos fazer um remédio que conserta esse negócio então. É isso que me deixa indignado. Tá? Porque tem jeitos muito mais espertos, né, de consertar isso, sem você ficar introduzindo mais uma droga no seu corpo. Né? Só que esse jeito mais esperto, ele também é trabalhoso, e sempre vai ter aquela pessoa que não quer ter trabalho. Né? O cara, ele quer o bônus, né, mas não quer o ônus. E assim, isso é um sinal dos nossos tempos. A gente quer tudo de mão beijada, rápido, na mão, mastigado, sem esforço. E, infelizmente, não é assim que o mundo funciona. Se você encontrar alguma coisa que é rápido, barato, provavelmente ela não vai ter qualidade. É aquele tripé, o tripé eterno da gestão de projetos. Né? Você tem o tempo, o preço e a qualidade. Não dá para você mexer em um sem mexer nos outros dois. Né? Se for barato e rápido, não tem qualidade. Se for... como é que é? Se for... Como é que é o tripé? Se for barato e rápido, não tem como ter qualidade. Se for... Exatamente. Se você quiser ter qualidade e rapidez, o preço aumenta. É isso. Não dá para ter as três coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Então tem que ter um esforço proativo das pessoas. Bem, o nosso tempo está acabando, eu vou tentar correr um pouco mais com as perguntas agora. O Elton pergunta, usar leite de magnésio como desodorante conta como suplementação de magnésio? Elton, eu duvido, cara. Eu duvido que o que você absorve pela pele seja suficiente. Tá? Mas, assim, nunca vi nenhum estudo a respeito. Tá bom? É uma pergunta intrigante, na verdade. A minha resposta de bate-pronto, sem ler nada, eu acho que não conta não. Tá bom? Vamos lá. Bem, acho que as perguntas acabaram. Na verdade, meu tempo está acabando também. Só tem mais um minutinho aqui de live. Bem, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos. Né? Tá sendo um prazer enorme poder falar para vocês esses dias. Né? Me tira da minha zona de conforto, me faz estudar mais. Né? E eu gosto de falar para as pessoas. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado. Escutem o seu corpo. Comam comida de verdade. Né? Façam exercício físico. Durmam bem. Desliguem a TV. Abram um livro. Né? Ou não façam nada do que eu falei. Porque isso, óbvio que nada disso é ordem. São só conselhos de amigo para amigo. Tá bom? Muito obrigado a todos, então, e até a semana que vem. A gente faz mais uma live aí. Grande abraço.